Antes de tudo, eu tenho de vós pedir desculpa por muitos erros ao recitar algumas páginas desta história tão conhecida, porque muitos a têm de cor desde o nascimento de Cristo. Natal, essa data esperada que o mundo religioso se reúne, não somente para comer e beber, mas sim para recordar aquela cena que se deu em Jerusalém, iniciada alguns dias antes do nascimento do menino Jesus. Jerusalém, aquele lugarejo que ainda hoje consideramos a cidade santa, naquele tempo já servia como sede de uma publicidade pública, anunciando para toda a terra que breve havia de nascer uma criancinha para ser o Salvador do mundo, mas não sabia em qual cidade ou em qual lar seria o premiado com aquela espera. Muitas crianças poderiam nascer naquele dia, mas bastasse que os sinais acusassem certo para ser ele o Messias esperado. Muitas pessoas, calmos e esperançosos como os 3 reis magos que não dormiam, vigiando aonde a estrela da guia anunciasse o rumo certo daquele acontecimento divino, porque também queriam adorar. Outras pessoas que não acreditavam se julgavam diante de suas riquezas. Quando a mulher estava próxima a dar à luz, o quarto era enfeitado de maneiras especiais, pensando ser eles os merecedores acima do que esperavam. Mas Jesus não exigiu do seu pai mais do que uma mulher pobre para ser sua mãe, acompanhada de um quase velho que só poderia servir como vigia, querendo mostrar para o mundo alguma coisa de divinidade. Até aquela época ninguém os conhecia, porque José e Maria viviam envolvidos no meio dos pobres palestinos. Mas certo dia, quando Jerusalém parecia em festa, pelas grandes multidões que acotovelavam para participar dos festejos comemorativos, por mais que as hospedagens fossem bastante, se tornavam pouca diante da grande massa humana que ali comparecia, para dar conta de seus requisitos, o chamado censo em nossos dias. Muitas pessoas alojavam em barraquinhas próprias, outros embaixo de árvore e até ao meio do relento. Horas da tarde, aquele casal pobre de porta em porta, pedindo nem sequer uma cabana, um rancho, para abrigar os últimos momentos de suas aflições. Maria já não podia mais andar, a borrasca fria caindo em formas de chuva. A noite vinha aproximando e o relento lhe pertenciam somente como agasalho. Ao passar em frente a uma estrebaria, os animais tinham saído para pastar e aquelas 2 vidas se alojaram naquele barraco de palha, José começando a juntar resto de palha seca para fazer em formas de um ninho, olhando para o alto e disse: a cidade tem o conforto em suas estalagens. A raposa tem a sua racova, a toca. Os pardais têm os seus ninhos próprios e o Filho de Deus não tem aonde reclinar a cabeça. E nesse instante a criancinha chorou. A borrasca fria e úmida que esfarinhava em forma de névoa se coloriu, caindo como se fosse pétalas de rosa. A brisa parou no instante e aquele som doce se espalhou por toda a terra como se a natureza estivesse anestesiada. Logo em seguida, uma estrela riscando do norte para o oriente
deixando um rastro luminoso no azul do céu em forma de seta indicativa, parando por cima daquele presépio servindo de tochas luminárias. Logo depois os animais voltaram para posar e, tomando conhecimento daquele acontecimento para eles parecendo estranho, bafejaram e circularam como se fossem eles os responsáveis por tudo aquilo que acontecia. Horas tardia, a criancinha chorava, as ovelhas gemiam como se estivessem sentindo dor. Depois que os galos anunciaram as primeiras horas da madrugada, os 3 reis magos chegaram servidos por seus acompanhantes, trazendo ouro, pedras preciosas, incenso e mirra, e dos seus próprios vestes vestiram o recém-nascido. Muitas pessoas traziam riqueza, outros traziam palavras de conforto, dizendo: bem-vindo, menino Jesus, à terra. E os pobrezinhos, por não terem o que trazer, apanhavam pedras e flores nativas às beiras das estradas para enfeitar aquele presépio. E nós continuamos enfeitando até os confins dos séculos.